Saudações a todos. Vamos dar início agora à unidade 4, titulada Reações Radicalares de alcance. Nessa aula nós vamos ver a formação dos radicais, como é que eles são formados, e vamos aprender como seria o mecanismo de uma reação de adição radicalar em alcanos. Formação de radicais. Radicais são formados pela quebra homolítica de ligações relativamente fracas. Então nós temos como passos iniciadores halogênios, como cloro, bromo e iodo, que tem uma ligação muito fraca. Então a própria luz do Sol, a luz UV, ela consegue quebrar essa ligação, transformando essa molécula em dois átomos radicalares, tanto de cloro, quanto de bromo, quanto de iodo. Temos também outros compostos orgânicos que têm essa mesma característica, como o peróxido de benzoíla, que também você vai quebrar em dois grupos, e o AIBN, onde nós temos essa molécula de nitrogênio, que vai ser liberada como N2 e formar novamente dois radicais. Pode-se utilizar iniciadores diferentes da luz. Pode-se iniciar termicamente ou mediante pequenas quantidades de peróxidos, azocompostos, nitrato de alquila, eletrólise ou outros métodos. O mais comum é o calor. Tá? Além da energia, a gente fornece uma temperatura de 400 graus para cima e consegue também quebrar. Então, aqui novamente, outros exemplos de outras substâncias que são facilmente quebradas e formam radicais. Algumas características dos radicais. Átomo ou grupo de átomos com um elétron desemparelhado, representado por um ponto. Altamente reativos, não podem ser isolados. Intermediários em diversas reações orgânicas. Então, a gente tem aqui os radicais, o radical terciário, secundário, primário, nós já vimos, e a metila, nós já vimos que os radicais seguem igual aos carbocátions, em termos de estabilidade. Vimos aqui o alil, é mais estável por causa da ressonância, o benzoil também. E alguns que não são tão estáveis, que são o vinil, o alquinil e o fenil. Reações com halogênios. Halogenação. Sob a influência de luz ou a temperatura de 250 a 400 graus, a mistura de metano e cloro reage energicamente com a formação de ácido clorídrico e cloreto de metil. Aqui nós temos um gráfico que mostra aí as etapas, a primeira etapa da reação, com uma energia de ativação maior, e a segunda etapa com uma energia de ativação menor. Bromação. A bromação produz-se um pouco menos facilmente do que a cloração. Em circunstância alguma reage com iodo. Então, a gente tem aqui um gráfico que compara a reação e o bromo ele vai arrancar um hidrogênio. Só que nessa molécula nós temos dois tipos de hidrogênio, hidrogênio terciário e hidrogênio primário. E aqui nós vemos que o hidrogênio vermelho, que é o hidrogênio terciário, ele precisa de menos energia para ser arrancado, porque ele vai formar um radical terciário, que é mais estável. Já o hidrogênio azul, que é o hidrogênio primário, ele vai precisar de mais energia para ser arrancado. Por quê? Porque ao arrancar um hidrogênio primário, forma um radical primário que é menos estável. Reação com flúor, por sua vez, é tão enérgica que mesmo às escuras e a temperatura ambiente, a reação tem que se executar com muito cuidado, diluindo os reagentes em um gás inerte e misturando sob baixa pressão. Então a gente vê aqui que, apesar da diferença entre os radicais formados, primário e terciário, mas a energia de ativação deles é praticamente igual. Por quê? Porque o flúor é muito reativo. Então nós temos aqui a reatividade dos halogênios, onde o flúor é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo. Mecanismo da cloração. Então nós temos o metano reagindo com Cl2, formando o clorometano e HCl. O primeiro passo é chamado iniciação. É quando o cloro, ao entrar em contato com a luz, libera dois cloros radicalares. O segundo passo, que já entra no passo da propagação, nesse cloro radicalar ataca a molécula de metano. Ele vai abstrair o hidrogênio, liberar um CH3 radicalar. Esse CH3 radicalar vai reagir com uma molécula de cloro, formando CH3Cl e liberando uma outra molécula, outro radical cloro. E esse radical cloro formado, ele volta para o passo 1 e vai atacar outra molécula de metano. E assim a reação continua neste ciclo, repetindo A e B, A e B. E
Como que termina essa reação? Bom, terminam nas chamadas etapas de terminação, que são quando dois radicais se encontram. Ou dois radicais cloro, ou um radical cloro e um radical metila, ou dois radicais metila. Tá? Aqui embaixo, mais um exemplo de uma reação radicalar. Aqui nós temos a diferença na energia. Quando a gente vai quebrar uma molécula de cloro, a gente precisa fornecer 243 quilocalorias. Para se quebrar uma molécula, uma ligação de carbono e hidrogênio, do metano, precisa se fornecer 435 calorias. E ao se formar uma ligação HCl, se libera 431. Então a diferença de energia ainda dá positiva, mais 4. Já no último passo, para se quebrar uma molécula de cloro, novamente 243. Porém, quando se forma a ligação CH3Cl, se libera 351. Então você vai ter aí um ganho de 108 quilocalorias. Diagrama de formação de radicais primários, secundários e terciários. Então nesse radical a gente vê que o primeiro, à esquerda, é o radical primário, sua energia mais alta. Depois, no meio, nós temos um radical secundário, que sua energia é intermediária. E, por fim, um radical terciário, em que a gente tem aí uma energia muito menor. A menor de todas é a do radical terciário. Aqui, novamente, a gente tem a estabilidade, onde nós temos terciários mais estáveis que secundários, mais estáveis que primários, mais estáveis que a metila. Bom, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Jean Piaget. Aqui as referências que foram utilizadas na aula. Bom estudo a todos e até a próxima aula.